Nos ensinamentos de Jesus, há uma afirmação profunda de que todos os pecados podem ser perdoados, exceto um: a blasfêmia contra o Espírito Santo, que acarreta na pena da segunda morte no lago de fogo. Muitas pessoas lidam com o medo de terem cometido, ou alguém que conhecem tenha cometido, esse pecado imperdoável. Essa preocupação, muitas vezes, surge de uma má compreensão do que significa blasfemar contra o Espírito. Neste vídeo, vamos refletir nas referências bíblicas que cercam esse conceito enigmático, lançando luz sobre a natureza do pecado imperdoável e oferecendo esperança para aqueles que possam se sentir perdidos. Antes de prosseguir com o vídeo, pedimos gentilmente que você possa curtir e compartilhar este vídeo com seus entes queridos. Entendendo o contexto, Jesus afirmou explicitamente que todo pecado e blasfêmia podem ser perdoados, exceto a blasfêmia contra o Espírito. Para compreender a gravidade dessa afirmação, é essencial considerar as circunstâncias em que Jesus fez essa declaração. Ele dirigiu essas palavras aos líderes judeus que, apesar de testemunharem sinais milagrosos e terem um conhecimento íntimo das Escrituras, o acusaram de realizar milagres pelo poder de Satanás. A essência da blasfêmia contra o Espírito Santo não é um pecado cometido por ignorância, fraqueza ou dúvida. É uma rejeição consciente e voluntária da obra do Espírito, feita com pleno conhecimento e compreensão. Os líderes judeus, apesar de reconhecerem os sinais do Messias e o trabalho do Espírito Santo, escolheram atribuir esses atos divinos à influência de Satanás. Esse ato deliberado envolve pisotear o Filho de Deus, considerar o sangue da aliança como comum e insultar o Espírito da graça como visto em Hebreus 10, versículo 29. A essência desse pecado imperdoável reside na rejeição consciente de se arrepender e aceitar o perdão proporcionado pelo sangue de Cristo. A perspectiva bíblica sobre o pecado imperdoável enfatiza o papel crucial do conhecimento e da rejeição. Hebreus 10, versículo 26, destaca que o pecado que leva a esse estado imperdoável é cometido intencionalmente após ter recebido o conhecimento da verdade. Hebreus 6 acrescenta que aqueles que foram iluminados e provaram a bondade da palavra de Deus, mas se afastaram de maneira voluntária, podem achar impossível renovar-se para o arrependimento. Diferenciando o pecado intencional do pecado voluntário, entender a distinção entre pecado intencional e pecado voluntário é crucial. O pecado intencional é um ato consciente, uma atitude que se recusa a se arrepender. Envolve uma decisão consciente de rejeitar a Deus e seus caminhos. Isso contrasta com o pecado voluntário, onde as pessoas podem pecar por fraqueza ou falta de consciência, mas com uma genuína disposição de se arrepender e buscar perdão. Pecados cometidos voluntariamente, como descritos pelo apóstolo Paulo em Romanos 7, versículo 19, frequentemente ocorrem em fraqueza, ignorância ou hábito. Mesmo cristãos devotos que se arrependeram e aceitaram o sacrifício de Cristo, ainda podem se ver falhando em momentos de fraqueza contra seu melhor julgamento. No entanto, o pecado imperdoável envolve desafio intencional, uma decisão consciente de nunca mais se arrepender após ter recebido um profundo conhecimento da verdade e experimentado a obra do Espírito Santo em sua vida. Hebreus 10, versículo 26, pinta um quadro vívido dessa rebelião intencional, destacando que para tais indivíduos não há mais sacrifício pelos pecados, apenas uma expectativa preocupante de julgamento e indignação ardente. É essencial reconhecer a natureza misericordiosa de Deus em tempos de angústia espiritual. Apesar da solenidade do conceito, o tema predominante da Bíblia é o da misericórdia divina e da redenção. O pecado imperdoável
não é um tropeço acidental no pecado, mas um desafio intencional a Deus. Para aqueles sinceramente arrependidos, desejando mudar e dispostos a se arrepender, a misericórdia de Deus não conhece limites. Contrariamente à noção que induz ao medo de ter cruzado uma linha irredimível, Deus deseja o arrependimento e a salvação de todos. Ezequiel 33, versículo 11, nos tranquiliza, afirmando que Deus não se alegra com a morte do ímpio, mas deseja que eles se afastem de caminhos pecaminosos para viver. Independentemente das falhas passadas, a paciência e a compreensão de Deus se estendem àqueles que sinceramente o buscam, como expresso em 1 João 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Exemplos bíblicos de redenção. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que cometeram pecados graves, mas encontraram perdão por meio do arrependimento. Paulo, antes um feroz perseguidor dos cristãos, arrependeu-se e recebeu a misericórdia de Deus. O rei Davi, apesar de cometer pecados terríveis, arrependeu-se em lágrimas e encontrou perdão. Moisés duvidou de Deus, mas voltou-se para ele. E Pedro, que negou conhecer Jesus, foi reconciliado após um remorso genuíno. Compaixão pelos perdidos, ao reconhecer a natureza intencional do pecado imperdoável, torna-se essencial para que os crentes abordem aqueles que podem estar perdidos no pecado e na ignorância com compaixão. A maioria da humanidade, tanto agora quanto ao longo da história, pode não ter se arrependido nesta vida, mas frequentemente o faz por meio de engano e cegueira, e não desafio intencional. Compreendendo isso, os crentes são chamados a orar por aqueles cegos pelas mentiras de Satanás, mostrando-lhes o amor de Cristo por meio de ações piedosas em vez de condenação. Um apelo à humildade e unidade cristãs para aqueles que abraçaram a verdade do Evangelho. A humildade torna-se uma virtude de importância fundamental. Cristãos, conscientes de suas próprias imperfeições, são orientados a não julgar os outros, mas a estender graça e correção quando necessário. Agradecemos por dedicar seu tempo a este vídeo e refletir sobre o significado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Agora, queremos ouvir a sua opinião. Como essas reflexões refletiram em você? Você já teve dúvidas sobre esse tema? Compartilhe suas experiências e pensamentos nos comentários abaixo. Se este conteúdo foi valioso para você, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais atualizações. Fiquem com Deus.